Olá. Hoje a gente vai falar sobre seleção de modelos de classificação, métricas que a gente pode usar para selecionar modelos de classificação, né? E problemas de desbalanceamento que acontecem frequentemente. Então vamos relembrar o que a gente viu em aulas anteriores, né? A gente falou que a abordagem mais simples de pensar em como quantificar o quão bom o modelo de classificação é olhar para o risco que a gente definiu como sendo o valor esperado da indicadora de erro, né, que é simplesmente, então, a probabilidade do modelo errar a classificação de uma nova observação. Né? Então, a gente viu que essa é a maneira mais simples de quantificar o poder preditivo de um modelo de classificação G. Olha a probabilidade dele errar numa nova observação. Tá? Bom, se eu ajustei diferentes modelos, né, então, sei lá, uma regressão logística, um KNN, assim por diante, para resolver esse problema de classificação, eu poderia avaliar o poder preditivo de cada um desses modelos usando exatamente a metodologia que a gente fez para regressão, que é data splitting. Eu ajusto esses modelos usando um conjunto de treinamento, e aí eu uso o conjunto de validação para avaliar o erro preditivo, para estimar o risco. Como que eu faço isso? Mesma maneira que a gente fazia anteriormente. A gente avalia a média do valor que a perda assume em cada uma das observações do conjunto de validação. Tá? Nesse caso, a perda é simplesmente essa função indicadora. Então, isso aqui está simplesmente contando a proporção de erros que eu faço na validação. Então, moral da história, a maneira mais simples de eu selecionar um modelo de classificação é olhar a proporção de erros que cada um dos modelos está fazendo num conjunto de validação. Só isso. Agora, o que a gente vai fazer é, primeiro, dar garantias teóricas sobre esse procedimento. A gente vai ver que isso dá alguns insights para a gente sobre data splitting. E depois a gente vai ver que essa função de risco especificamente não conta toda a história em geral em um problema de classificação. Então vamos começar com um teorema que é interessante porque traz alguns insights para a gente. Então, para explicar esse teorema, vamos começar relembrando alguns conceitos. Então, vamos dizer que eu ajustei aqui, sei lá, três estimadores diferentes. O G1, que é um KNN com K igual a 7, por exemplo. O G2, que é uma regressão logística. E o G3, que é uma análise discriminante. Tenho três classificadores diferentes. E a pergunta que eu estou querendo responder aqui com data splitting é qual é o melhor desses modelos. Qual desses três modelos é o que tem melhor poder preditivo, no sentido de ter o menor risco, né? Então, eu estou me perguntando o seguinte, essa é a pergunta teórica que eu estou fazendo. Dentre todos esses modelos daqui, eu estou chamando G, então, como sendo a classe que tem esses três modelos, dentre esses três modelos que eu tenho aqui, quem que é o modelo que minimiza o risco real? Qual desses três modelos me dá a menor probabilidade de erro? Não proporção de erros na validação, mas a menor probabilidade de erro em uma nova observação. Eu vou chamar esse cara de G estrela, né? A gente chama ele de oráculo porque a gente não conhece o G estrela na prática, a gente não consegue calcular o risco. O que a gente consegue fazer na prática é o data splitting. Então a gente consegue minimizar, vamos procurar entre todas essas Gs, quem minimiza o risco estimado de G, onde esse R chapéu é o risco que eu estimo, obtenho usando aquelas M amostras do conjunto de validação. Então esse cara eu vou chamar de G chapéu, que é a minha estimativa de quem é o melhor modelo. Ele não é o melhor modelo necessariamente, o G chapéu não necessariamente vai coincidir com o G estrela, mas é o procedimento que a gente usa com data splitting para tentar recuperar esse G estrela, que é quem eu realmente gostaria de obter. Né? Só para fazer um parênteses, esse G estrela não é o melhor modelo de classificação em geral, que é o classificador de Bayes. Aqui eu estou me perguntando só sobre quem é o melhor modelo dentre aqueles que eu estimei, dentre aqueles que eu coloquei nessa classe Gzão. Tá? E a minha pergunta é sobre o quão longe o G chapéu está do G estrela, não tem nada a ver com quão perto ou longe o G estrela está do classificador de Bayes, que é o melhor classificador segundo o risco, como a gente viu, tá? Segundo esse risco especificamente. Tá. E o que esse teorema está me dando? Ele está me dando uma garantia sobre o quão longe o G chapéu está do G estrela. Mas ele não está medindo a distância direto com a função, como a gente poderia pensar. Não é se as classificações que ele está fazendo são iguais, por exemplo. O que ele está fazendo é medindo a distância em termos do risco preditivo dessas duas funções. Ele está falando alguma coisa sobre o quão longe o risco do G chapéu, então o risco do classificador que eu obtive, está do risco de G estrela, que é o risco do melhor classificador dentro dessa classe. E o que esse teorema está dizendo é o seguinte, olha,
com probabilidade de no máximo epsilon, então vamos pensar o epsilon como sendo um número pequeno, então com uma probabilidade baixa, essa diferença de riscos é maior que essa quantidade daqui. A gente já vai interpretar essa quantidade daqui, tá? Basicamente, então, o que ele está dizendo é que, pensando no complementar, é que com probabilidade alta, a diferença de riscos vai ser menor que um certo número, né? Se esse número for pequeno, legal, isso está dizendo o quê? Que com probabilidade alta, a diferença dos riscos vai ser menor que um número pequeno. Ou seja, com probabilidade alta, o G-chapéu vai ser muito parecido com o G-estrela. Ou seja, com probabilidade alta, o método de seleção de modelos aí com data splitting funciona. Tá? Ele vai dar um classificador muito próximo do classificador real, do melhor classificador real, no sentido de ter um poder preditivo parecido. Tá? Agora, o que é mais interessante, né, do que essa versão interpretar dessa maneira o teorema é entender o que quer dizer esse limitante superior. Isso aqui realmente vai trazer algum insight para a gente. Então, primeiro, vamos entender o que aparece aqui. Então, primeiro, tem um M no denominador, né? Quem que é esse M? Então, se a gente relembrar aqui do slide anterior, o M é o tamanho do conjunto de validação. É o número de amostras que a gente usou para estimar o risco, tá? O que isso aqui então está dizendo é o seguinte, lembrando que o que a gente quer é que esse termo seja pequeno. Esse termo ser pequeno quer dizer que o classificador, que o procedimento de data splitting funcionou. Eu recuperei o modelo real, estou próximo dele em um certo sentido, tá? Então, se o eminho for grande, isso aqui vai ser pequeno. Ou seja, se o eminho for grande, esse teorema está garantindo que o procedimento de data splitting funciona. Ou seja, data splitting funciona se o conjunto de validação é grande o suficiente. Em particular, se o eminho vai para infinito, né, isso aqui vai para zero e beleza. Né, o risco do G-chapéu vai estar próximo do risco do G-estrela, o procedimento de data splitting funcionou. Né. Isso aqui está provando consistência, conforme o tamanho amostral do conjunto de validação cresce. Agora então esse é um insight que é óbvio. Né. Agora tem o segundo, que é um pouquinho menos óbvio, pelo menos para quem está começando, que é o seguinte. No numerador, aparece o enão. Esse enão não é o tamanho amostral do treinamento. Esse enão é o número de termos, o número de elementos da classe G. Né, nesse meu exemplo, 3. Ou quantos modelos que eu criei no treinamento e que eu vou avaliar nesse conjunto de validação. E o que esse teorema está dizendo é o seguinte, olha, se o enão é grande, esse termo daqui vai ser grande, então você não tem certeza que o G-chapéu vai estar próximo do G-estrela. Né? Então, se você está comparando muitos modelos usando o conjunto de validação, data splitting não necessariamente vai funcionar. Você pode chegar num modelo que parece ser bom, mas na verdade ele está muito longe do melhor modelo que está lá dentro, que é o oráculo. Certo? Ainda que o crescimento seja logarítmico, então ele não é tão rápido, tem um crescimento. Esse termo vai para infinito quando ele não cresce. Então, o que esse teorema está dizendo é, olha, cuidado, você não pode comparar muitas coisas na validação. E a gente já sabia disso, a gente falou sobre isso, inclusive isso que motiva a gente a dividir treinamento, validação e teste. Então, você pegar o conjunto de dados, como a gente fazia, e dividir em treinamento, validação e teste, né? A ideia é justamente você diminuir o número de modelos que você está comparando no conjunto de teste, que é o conjunto que você vai usar para selecionar o melhor modelo no final das contas. Né? E por que isso acontece? Vamos pensar em treinamento e validação. E vamos dizer que você está usando a validação para comparar todos os KNNs, né, para todos os casos, com todos os laços, para todos os lambdas, com todas as versões de análise discriminante, todos os naive Bayes que você pode pensar, etc. Um monte de classificadores. Está comparando só usando validação, não tem teste. O que vai acontecer? Você vai chegar em um classificador, que é o G-chapéu, que é o melhor segundo a validação, mas você comparou tantas coisas na validação que, por coincidência, vai ter um que possivelmente vai ser bom na validação, mas que não vai ter um poder preditivo bom, não vai generalizar bem. Porque você compara tantos que uma hora algum vai funcionar. Né? Em outras palavras, você vai ter um certo overfitting ao conjunto de validação, se você fizer esse procedimento. Né? Isso que a gente falou intuitivamente numa das primeiras aulas. E, de fato, esse teorema está mostrando que isso acontece. Né? Então, a gente não pode ser ingênuo e usar a validação para comparar muita coisa. A gente tem que ser seletivo. Né? E uma das maneiras de fazer isso é, você usa a validação para escolher tuning parameters, por exemplo, o melhor KNN, o melhor laço, o melhor, sei lá, a melhor versão do SVM,
E depois, quando você tem esses poucos classificadores que são o melhor de cada um dos métodos, aí você usa o teste para comparar eles. Porque aí você vai comparar o poder preditivo usando alguns poucos classificadores, e o que esse teorema está falando é legal. Aí o procedimento de validação vai funcionar. Dentre esses candidatos, desses poucos candidatos que você comparou, aí sim você vai ter um bom poder preditivo. Tá? Na verdade, aí sim o seu método de seleção de modelos vai funcionar no sentido de recuperar com probabilidade alta o melhor classificador ali dentro. Então esse teorema ele é bem interessante, que ele traz esse insight. Mais para frente, né, a gente vai falar sobre teoria do aprendizado estatístico, né, a teoria VC, e a gente vai ver que a teoria VC ela é útil porque ela também dá, uma das utilidades dela é que ela dá garantias sobre esse procedimento de data splitting quando G é um conjunto infinito de classificadores. Tá? Então, por exemplo, se você está escolhendo o melhor lambda do laço usando o data splitting, você não tem um número finito de classificadores. Pelo menos, teoricamente, você tem um número infinito de lambdas. Então, você tem um número infinito de elementos aqui dentro. Né? Pô, mas aí se eu aplicar esse teorema, ia dar infinito aqui. Como é que isso funciona? Bom, isso a gente vai ver quando a gente fala de teoria VC. Tá? Dá para você refinar esse teorema para ele conseguir lidar em algumas situações com classes grandes, e ele, inclusive, consegue garantir quando o procedimento de data splitting funciona, quando você tem um número infinito aí de classificadores. Tá? Então tem uma caracterização bem interessante. Tá? A teoria VC não foi feita diretamente pensando nisso, mas é uma aplicação da teoria VC. Tá? Legal. Então, vamos ver como é que se prova esse teorema, porque é tão simples, vale a pena olhar, isso vai ajudar a gente também quando a gente fala de teoria VC. Então, vamos começar aqui fixando uma função G dentro dessa classe de funções que eu criei, usando o conjunto de treinamento, né? E vamos responder o seguinte. Primeira questão, né? Qual é a probabilidade do risco estimado de G estar a uma distância do risco real de G maior ou igual que delta, tá? Então, eu tenho uma G fixa. Qual é a probabilidade? A gente sabe intuitivamente que o risco estimado é uma boa aproximação para o risco real. A lei dos grandes números diz isso. Se o M cresce, inclusive o R chapéu vai convergir quase certamente para o R, tá? A questão é quão rápido acontece essa convergência, né? E tem diferentes teoremas que dão diferentes garantias para isso. Aqui a gente vai usar, eu vou colocar como dado, um limitante superior particular, que é o limitante superior que vem da desigualdade de Hoofding, né? E essa desigualdade diz que essa diferença ela é menor ou igual que a 2 vezes e elevado a menos 2m vezes delta ao quadrado, tá? Então, se vocês procurarem na Wikipédia desigualdade de Hoofding, né, ela é uma desigualdade sobre médias. O quão longe de uma média está do seu valor esperado. Isso daqui é uma média, é a média dos erros. Isso daqui é o valor esperado dessa média. E se você aplicar isso no contexto específico desse problema, você vai concluir que essa desigualdade vale. Tá? Então, deixo como exercício vocês olharem. Tá, isso aqui está me dando uma garantia sobre o quão longe cada G, para um G fixo, né, o quão longe o risco estimado está do risco real para esse G. Mas para garantir alguma coisa como que a gente quer no teorema, que é o quão longe o risco do G chapéu, o risco real do G chapéu, está do risco real do G estrela, a gente vai precisar de algo mais que isso. Né? E o que a gente vai usar aqui é uma desigualdade uniforme. Né? A gente vai se perguntar o seguinte, qual a probabilidade do pior caso, né? Então, a gente ajustou vários Gs, certo? E agora eu vou olhar não mais individualmente o quão longe o R chapéu está do R para cada G. A gente vai olhar conjuntamente, né? O que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou me perguntar qual é a probabilidade da... Eu calculo essa diferença, risco real menos risco estimado, para cada G dentro dessa classezinha, dessa classe Gzão, tá? Qual é a probabilidade da maior das diferenças ser menor ou igual que delta? Eu quero dar um limitante superior para isso. Então aqui eu estava fazendo individualmente. E aqui eu vou me perguntar alguma coisa sobre o pior dos casos. Né? A gente já vai ver que isso aqui,
conseguir fazer uma garantia sobre o pior dos casos é o que vai permitir que a gente fale alguma coisa sobre a distância entre G chapéu e G estrela em termos do risco, tá? Bom, para fazer isso a gente vai usar a desigualdade da união, né? Então, o velho conhecido de teoria das probabilidades, eu vou trocar isso aqui por uma igualdade, inclusive, que diz que essa probabilidade é a probabilidade da união para todos os Gs do evento R de G, R chapéu de G menos R de G, maior ou igual que delta, né? O máximo é maior ou igual que delta se todos eles são maiores ou iguais que delta. E agora a gente vai usar a famosa desigualdade da união, que diz que a probabilidade de uma união é menor ou igual que a soma das probabilidades dos eventos, certo? Então, probabilidade aqui de cada um dos eventos. Opa, aqui não tem chapéu. Então, probabilidade de R chapéu menos R de G. Então, isso aqui é a desigualdade da união, ser maior ou igual que delta. Bom, e agora a gente já tem um limitante superior para esse cara, que não depende de G, é E elevado a menos 2m delta quadrado, né? Então, isso daqui eu vou somar, eu vou fazer uma desigualdade aqui de novo, eu vou trocar essa probabilidade por esse termo, e como esse termo vai estar sendo somado várias vezes ao mesmo termo, isso aqui vai ser simplesmente o número de elementos de G vezes esse termo. 2E menos 2m delta quadrado, né? O número de termos de G é o que a gente definiu como sendo E não vezes 2, E elevado a menos 2m delta ao quadrado, certo? Então, até aqui tudo que a gente fez foi falar que a probabilidade, foi dar uma garantia sobre a probabilidade da maior diferença ser maior que delta. A gente está falando, olha, a probabilidade da maior diferença ser maior que delta é menor ou igual que esse número daqui, certo? Agora, eu vou fixar o delta como sendo desculpa, eu vou fixar o delta, eu vou definir o delta, desculpa, como sendo a seguinte quantidade: raiz de 1 sobre 2m log de 2 e não sobre epsilon. Né? Eu defino o delta como sendo isso. Se eu substituir esse delta nessa fórmula, e eu deixo isso como exercício, vocês vão concluir que esse cara daqui, né, se eu substituir esse delta aqui, vai ser igual a epsilon. Tá? Resumo da história: a probabilidade do máximo ser maior ou igual que esse delta especificamente é menor ou igual que epsilon. Ou seja, com probabilidade de, no máximo epsilon, esse máximo é maior ou igual que delta. Agora já está começando a ficar com a cara do teorema, né, que a gente viu. Bom, vamos agora, então tá bom. A probabilidade disso daqui acontecer é de no máximo epsilon, é isso que esse teorema está dizendo. Eu vou apagar essa parte aqui de cima para continuar a provar o teorema aqui em cima. Então agora já está acabando. Vamos fazer assim. Tá. Então vamos dizer que esse evento acontece, né? Ou seja, a maior discrepância entre o risco estimado e o risco real de todos os Gs é maior que delta, tá? Se essa discrepância, ou na verdade, vamos pensar ao contrário, que acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos dizer que o complemento desse evento acontece, certo? Se o complemento desse evento acontece, isso quer dizer que a maior discrepância é menor ou igual que delta, tá? Se a maior discrepância é menor ou igual que delta, isso quer dizer o quê? Então, primeira coisa, em particular, o risco real do G chapéu, a diferença entre o risco real do G chapéu e o risco estimado do G chapéu vai ser menor ou igual que delta, certo? Então, em particular, essa diferença, o risco do G chapéu vai ser menor ou igual que o risco estimado de G chapéu mais delta, tá? Então, dando um passo para trás de novo. A gente está assumindo que vale o complemento deste evento, certo? Então, eu vou chamar esse evento aqui, só para facilitar, de A, certo? Então, se A complementar acontece,
Então, primeira coisa, o risco de G-chapéu vai ser menor ou igual que o risco chapéu de G-chapéu mais delta, porque todas as diferenças aqui vão ser menores ou iguais que delta, em particular para o G-chapéu, né? Segunda coisa que vale, isso aqui vai ser menor ou igual que o risco chapéu de G estrela mais delta, simplesmente pelo fato de que o G-chapéu foi definido como aquele classificador que minimiza o risco chapéu. Então, o G estrela com certeza tem um risco maior ou igual que o G-chapéu, risco chapéu, estimado. Isso é por definição. Então, isso aqui vale porque o evento A complementar acontece, isso aqui vale porque, por definição, de quem é o G-chapéu, e finalmente eu vou usar de novo o fato de que eu estou assumindo que a complementar acontece. Como a complementar acontece, eu também tenho uma garantia sobre o quão longe está o risco real e o risco chapéu do G estrela. Eu posso trocar isso daqui por um risco de G estrela mais delta, certo? Então, eu adiciono esse termo daqui nessa desigualdade, né? Então, tanto essa desigualdade quanto essa desigualdade, elas estão vindo do fato que eu estou assumindo que a complementar acontece, né? Já essa desigualdade, ela vale por definição de quem que é o G-chapéu. Então, moral da história, se a complementar acontece, risco de G-chapéu é menor ou igual que o risco do G estrela mais 2 delta, certo? E quando que acontece? Qual a probabilidade de A complementar acontecer? 1 menos epsilon. Né? A probabilidade do A é epsilon, então é de máximo epsilon, certo? Então a probabilidade do A complementar é de pelo menos 1 menos epsilon. Resumo da história, com probabilidade ao menos 1 menos epsilon, vale essa desigualdade. E daí vem a conclusão do teorema, substituindo ali o delta por quem ele é. Então, se eu colocar aqui, ao invés de delta, quem ele é, esse termo que eu defini aqui, eu vou obter exatamente isso daqui. Certo? Eu só estou fazendo dos lados porque o outro lado é óbvio, né? Certo? Então, isso aqui prova o teorema. Está escrito no livro com mais cuidado, para quem não entendeu um outro detalhe, pode olhar lá com mais calma, tá? Mas a parte importante aqui, porque a gente vai ver depois que é o teorema AVC, é que o fundamental dessa prova foi a desigualdade da união. A probabilidade da união é menor ou igual que a soma das probabilidades. Esse passo aqui não seria possível se o G fosse infinito, né? E a teoria AVC o que faz é um truque para tornar o problema infinito finito. E aí a gente vai poder usar a desigualdade da união em um contexto um pouco diferente. Então isso a gente vai ver mais para frente. Bom, tá bom. Então, resumo da história, data splitting funciona no sentido de minimizar o risco. Agora vamos voltar para a parte um pouco mais prática, que é a seguinte. Mas, tá bom, eu sei agora que eu consigo encontrar um classificador que tem um bom poder preditivo no sentido de me dar um risco estimado pequeno. Mas será que esse classificador é bom de fato? Né? E aí que eu coloquei uma frase do Woody Allen. Confidence is what you have before you understand the problem. Então, esse procedimento é muito frequentemente feito em classificação. As pessoas comparam os métodos olhando a proporção de erros, ou 1 menos a proporção de erros, que é a acurácia do método, que é chamado de acurácia. Mas isso nem sempre é razoável. Né? Olhar para isso aqui nem sempre é razoável. Então, eu vou começar... A gente vai ver diferentes motivações de por que isso não é razoável. Vamos começar com um exemplo prático aqui. Vamos dizer que Y indica se que uma pessoa tem uma doença rara, né? Então, Y é 1 se a pessoa tem a doença, 0 caso contrário. Bom, essa doença é rara, né? Se ela é rara, o que acontece? Pouquíssimos pacientes vão ter Y igual a 1, né? Então, olha só, se eu pegar o classificador que classifica todo mundo como sendo 0, né? O risco desse classificador, que vai ser a probabilidade dele errar, então a probabilidade de Y ser diferente de G de X, como ele está classificando todo mundo como sendo saudável, isso vai ser a probabilidade de Y ser diferente de 0, que vai ser a probabilidade do Y ser igual a 1, que é pequena, porque a doença é rara. Então, o que eu estou falando é o seguinte, se você tem um conjunto de dados em que o Y igual a 1 é muito raro, a probabilidade dele ser 1 igual é muito baixa, o risco do classificador que classifica todo mundo como sendo da classe majoritária é muito próximo de 0. Então, essa métrica vai indicar que esse classificador é bom, porque o risco dele é baixo. É melhor você classificar todo mundo como sendo saudável, que você vai errar muito pouco. Parece óbvio que tem um problema aí,
né? Mas as pessoas fazem isso ingenuamente. A gente vai ver o motivo desse problema já, né? Mas agora é importante notar que isso pode ser um problema, tá? Nesse contexto de doença, é muito fácil de ver que isso é problemático usar esse classificador na prática, né? Imagina que eu estou fazendo um exame diagnóstico para uma doença super letal, né? E eu uso eu treino um classificador, eu nem vejo, muitas vezes você treina, você só olha o risco, você nem vê que é isso que ele está fazendo, você treina, dá esse classificador, você está classificando todo mundo como sendo saudável. Qual que é o problema disso? Bom, o problema é que você vai dizer que ninguém tem a doença. Quem tem a doença vai ser diagnosticado como sendo saudável e aí vai morrer, né? Então está claro que esse classificador ele não tem o desempenho que a gente gostaria que ele tivesse, né? A gente vai ver mais para frente que o grande motivo é que a métrica está errada. Mas primeiro a gente vai ver como contornar esse problema para depois eu entrar um pouquinho mais em por que essa métrica não é legal, tá? Então, o que a gente pode fazer para primeiro ter uma ideia do que está acontecendo? Então, a primeira coisa é, a gente, num problema de classificação, não deve olhar só para esse risco, né? O ideal é sempre você fazer uma matriz de confusão, né? Então, você coloca nas linhas, por exemplo, o valor predito, nas colunas qual é o valor verdadeiro de cada observação aí de um conjunto de teste ou validação, né? E a gente coloca quantos elementos tem em cada uma dessas caselas. Quantos que são, de fato, saudáveis que você classificou como saudáveis, né? Que são os verdadeiros negativos. Quantos são, na verdade, doentes que você classificou como sendo não doentes, então os falsos negativos. Quantos falsos positivos e quantos verdadeiros positivos. Com essa tabela, você tem uma ideia melhor do tipo de erro que você está fazendo. E a partir, lembrando que é importante que ela seja feita também com um conjunto de validação ou teste. E uma vez que você tem essa tabela, você pode aí calcular algumas métricas que te auxiliam a entender o que está acontecendo. Então, eu coloquei algumas aqui que são frequentemente usadas, né? Então, por exemplo, sensibilidade. A sensibilidade é uma estimativa da probabilidade de um paciente doente ser classificado como sendo doente, né? Então, você, de fato, identificar corretamente alguém que é doente, né? Em Machine Learning, o pessoal chama isso de recall, lembrança, que você está basicamente lembrando, conseguindo lembrar, né, recuperar quem são de fato os positivos. A especificidade, né? A especificidade é a probabilidade, uma estimativa da probabilidade de você classificar um paciente que é saudável como sendo saudável, certo? Não é um menos a sensibilidade, porque são probabilidades condicionais definidas em condicionamentos diferentes, né? Isso aqui é dado que o paciente é doente, isso aqui é dado que o paciente é saudável, né? E por aí vai, valor preditivo positivo, né? Que é dos pacientes classificados como doentes, quantos foram de fato corretamente identificados, né? Como a sensibilidade, mas os condicionais estão trocados, o que vai no condicional e o que vai no termo da probabilidade que você está calculando, né? Em Machine Learning o pessoal chama isso aqui de precision, né? E valor preditivo negativo. Então aqui tem 4 métricas, né? Algumas dessas métricas, elas em geral, elas estão capturando aspectos opostos, né? Então, em geral, se a sensibilidade é alta, quer dizer que você está classificando muita gente como sendo doente. Então, frequentemente, a especificidade vai ser baixa. Tem um trade-off entre elas. Né? A mesma coisa a sensibilidade e valor preditivo positivo, por exemplo. Né? E daí existem algumas métricas que tentam combinar duas quantidades que olham para direções opostas. Né? A mais usada em Machine Learning é a estatística F1, que é a média harmônica entre sensibilidade e valor preditivo positivo, tá? Mas tem outras que podem ser usadas. Então, já olhando essas métricas, você tem uma noção melhor do que está acontecendo. Em particular, por exemplo, aquele classificador que classifica todo mundo como sendo zero, todo mundo como sendo saudável, vai ter sensibilidade zero. Ele não vai recuperar ninguém doente corretamente, tá? Então, o recall dele vai ser zero. Isso aí já vai acender um alerta de que tem alguma coisa estranha acontecendo. Tá? Um outro problema relacionado a isso é o seguinte: você poderia pensar, bom, quem que vai, em sã consciência, usar esse classificador, criar um classificador, classificar todo mundo como sendo zero? Ninguém vai fazer isso. Mas acontece que boa parte dos métodos de classificação, eles são feitos para obter esse classificador. Em que sentido eu quero dizer isso? É o seguinte: se a doença é rara, a menos que as covariáveis sejam super informativas, né, a probabilidade do paciente ser doente, mesmo dadas as covariáveis, vai continuar sendo relativamente pequena. Por quê? Porque essa probabilidade ela é proporcional, né, teorema de Bayes, à densidade de x dado y igual a 1 vezes a probabilidade de y ser igual a 1. Então, se essa probabilidade daqui é muito pequena,
A menos que essa parte aqui, que a verossimilhança basicamente tenha muita informação, né, sobre se y é 1 ou 0, esse termo vai forçar essa distribuição a posteriori a ser próxima de 0, ou pelo menos baixa, tá? Em particular, ela vai ser menor ou igual que 50%. Então, quem que é o classificador de Bayes nesse caso? Bom, o classificador de Bayes vai ser justamente 0, o classificador trivial, classifica todo mundo como sendo saudável. Então, se essa probabilidade é baixa para todo mundo, ela nunca vai ser maior que 50%. Então, você vai estar classificando todo mundo como sendo saudável. Tá? Então, o classificador de Bayes, ele é esse classificador bobo, que parece bobo, que eu falei que ninguém sem consciência usaria. E os métodos de classificação, da maneira como eles vêm prontos, né, se você não mudar alguma coisinha neles, eles estão mirando recuperar o classificador de Bayes. Então, eles vão ter esse problema de classificar todo mundo como sendo 0, e muitas vezes você não vai perceber. Eu já vi muitas aplicações reais em que as pessoas não perceberam que isso estava acontecendo e estavam achando que, uau, achei um classificador ótimo, classifica todo mundo como, e tem um poder preditivo muito alto, né, risco baixo, acurácia alta, e era isso que estava acontecendo, tá? Então, olhando as medidas que a gente viu no slide anterior, já dá para ter uma noção se isso está acontecendo, né? Mas aí vem a pergunta, o que eu posso fazer se isso está acontecendo? Como eu posso mudar? Então, uma alternativa simples, olhar cortes diferentes que 50%. Então, ao invés de você comparar todo mundo com uma probabilidade de 50%, só classifica com dente se a probabilidade é maior que 50%, você pode usar outros cortes, 10%, 5%, 1%. Né? Isso reflete exatamente o fato de que você não quer perder quem é doente. Quem é doente, você quer recuperar. Né? Você quer realmente ver quem é doente para daí intervir. Né? Então, ao invés de ser tão estrito e só classificar a pessoa como sendo doente, quando essa probabilidade dele ser doente é maior que 50%, você pode falar, não, se for 5%, eu já vou classificar ele como sendo doente, né? Não tem problema que daí eu vou intervir e eu vou repetir o exame, por exemplo, e aí eu vou ver se ele é saudável, eu vou fazer um exame mais preciso, algo do tipo. Tá? Então, eu posso mudar esse corte. Em particular, uma maneira que se costuma fazer, né, de avaliar qual é o melhor corte é curva ROC. Então, basicamente o que a gente faz é o seguinte, a gente estimou a probabilidade de y ser igual a um dado x, por exemplo, usando uma regressão logística, e aí, para cada corte possível, eu calculo sensibilidade e especificidade, que são duas das métricas que a gente viu naquela tabela. Né? Então, se eu fixar corte, por exemplo, 50%, eu vou ter um valor de sensibilidade e especificidade. Isso aqui vai me dar um ponto nesse gráfico. Por exemplo, esse aqui. Muda um pouco o corte. Vai mudar um pouquinho a sensibilidade e especificidade. E assim por diante. Tá? Então, quando eu vou percorrendo K e plotando para cada classificador com a sensibilidade e especificidade que eu obtenho, eu vou obter uma curva como essa azul daqui. Para uma curva, assim, um classificador que é muito bom, essa curva vai ser algo próximo da verde. Né? Tanto sensibilidade quanto especificidade vão ser altos. Lembrando que aqui eu tenho 1 menos especificidade, né? Então baixo é bom, né? Aqui. Se eu tenho um classificador aleatório eu quero dizer o seguinte, ele gera um número entre 0 e 1. Se esse número é maior que K, classifica como sendo doente. Se ele é menor que K, como sendo saudável, eu tenho um comportamento como o da curva vermelha. Né? E, em geral, os classificadores têm um comportamento desse tipo. Né? Olhando essa curva, eu já consigo comparar, né, de uma forma um pouco diferente diferentes classificadores. Então, eu poderia dizer, por exemplo, se eu tivesse um classificador como esse e estivesse comparando com esse outro daqui, eu diria que esse outro daqui é melhor. Né? Mas, frequentemente, claro, as curvas, elas... Opa, ela não pode cair. Mas, frequentemente, as curvas, elas são... Tem pedaços em que um é maior, pedaços em que o outro é melhor. Varia. Né? E aí, olhando uma curva como essa, com um médico, você pode encontrar a sensibilidade, qual é um valor de sensibilidade e especificidade razoável para o seu problema. Né? Então, tem problemas em que é mais importante você ter sensibilidade maior, tem problemas em que é mais importante você ter especificidade maior. Então, conversando com alguém que é da área de aplicação, você pode estabelecer valores razoáveis. Né? Esse não é um problema que a gente resolve sozinho, a gente precisa entender o problema para conseguir resolver isso. Em Machine Learning, ao invés de fazer sensibilidade e especificidade, as pessoas frequentemente fazem a curva ROC com Precision e Recall. Tá? É outra maneira de encarar o problema, a gente está olhando outras estatísticas, né? O Recall, na verdade, é a sensibilidade, como a gente falou, mas a especificidade não é o Precision. Tá? Então é diferente, as conclusões são diferentes. Né? Em medicina, só fazendo parênteses, em medicina em geral se usa sensibilidade e especificidade, um dos motivos é que os estudos eles são frequentemente casos controle. Né?
Então, a probabilidade do paciente estar doente na nossa amostra não tem nada a ver com a probabilidade dele estar doente na população real. E o valor preditivo positivo está falando algo sobre essa quantidade daqui. Né? E essa quantidade, quando estimada no nosso conjunto de dados, não tem nada a ver com o valor preditivo positivo na população real, porque a probabilidade de y ser igual a 1 é inflada, em geral, no estudo caso-controle. Né? Já a sensibilidade e especificidade não tem esse problema, porque elas estão falando alguma coisa sobre a probabilidade de g de x ser igual a 1, por exemplo, dado y igual a 1. Ela é condicional no y. Ela não é afetada pela prevalência da doença na população, que é diferente da prevalência da doença na nossa amostra, que é caso-controle. Então, em medicina é muito comum usar a sensibilidade e especificidade. Em aplicações de machine learning, muitas vezes você não tem esse problema. Por isso que a precisão é usada aqui no lugar da especificidade. Ela pode. Em medicina não faz sentido você olhar a precisão sem fazer algum tipo de correção. Tá? Eu estou falando em termos gerais, claro que vai depender do problema que você tem. Mais para frente, né, a gente vai falar sobre problemas de viés de seleção, né? E esse problema em particular, de quando você tem um estudo do caso-controle, é um problema de viés de seleção. Você seleciona propositalmente as observações de acordo com o valor Y dele, não é uma amostra aleatória da população de interesse. Né? Então, é um caso particular aí, tá? Bom, existe uma motivação alternativa para toda essa história que eu estou contando e que eu acho que é, inclusive, mais bonita dentro da construção que a gente está fazendo. Que é a seguinte, por que o risco não está funcionando? Né? Ainda tem uma coisa que incomoda. Parece tão natural você definir o risco e minimizar ele, por que ele não está dando certo aqui? Né? E a motivação é o seguinte, o risco está sendo definido errado nesse problema dos pacientes. Tá? Por quê? Porque o que está implícito no risco, que é a probabilidade de erro, é que tanto faz você classificar um paciente saudável como sendo doente, como quando ele é doente sendo saudável, que você vai perder uma unidade. Né? Lembrando que isso daqui é o valor esperado da função de perda, que é indicadora de erro. Certo? Isso daqui não é razoável, essa função de perda nessa aplicação. A gente pode pensar, então, em uma função de perda melhor. Por exemplo, a gente poderia falar o seguinte, olha, se eu acerto eu não perco nada, então se y é igual a g de x eu não perco nada, mas se eu errei, vai depender do tipo de erro que eu estou fazendo. Então, se y é igual a 0, o paciente é saudável, mas eu classifiquei ele como sendo doente, eu poderia perder, sei lá, vou chamar de L0 aqui, um número. E se o erro é o oposto desse, ele é, na verdade, doente, mas eu classifiquei ele como sendo saudável, eu vou perder L1. E eu poderia definir a função de perda dessa maneira. Se eu definir a função de perda dessa maneira, né, e aí eu poderia colocar um L1 muito maior do que L0, né, para refletir o fato de que eu não quero perder um paciente que é doente, tá? Aí o risco... desculpa, o classificador de Bayes, se eu derivar exatamente da mesma maneira como a gente fez para esse risco daqui, vai consistir em classificar o paciente como sendo doente, C e somente C. Aliás, deixa eu só mudar isso aqui para ficar igual do livro. No livro eu chamei o contrário, chamei isso aqui de L1 e isso aqui de L0, só para não confundir. Então, o classificador de Bayes vai consistir em olhar a probabilidade dele ser doente, dadas as covariáveis, e se essa probabilidade for maior que L1 sobre L0 mais L1, você vai classificar ele como sendo doente. O que é interessante aqui, né? Se o L0 for alto, né? Então, se a gente está nessa situação em que é muito pior você classificar alguém, errar um erro de classificação, você cometer um erro quando o paciente é doente, né? Se o L0 é super alto, isso daqui, né, em relação a L1, isso daqui vai ser baixo. Certo? Então, sei lá, se o L0 for 2 e o L1 for 1, é 2 vezes pior eu classificar alguém como sendo doente, alguém como sendo saudável quando ele é doente, do que classificar ele como sendo doente quando ele é saudável, né? Esse corte aqui vai ser 1/3, né? Se é 10 vezes pior, vai ser 1 sobre 11, né? E aí você vai acabar classificando naturalmente mais gente como doente do que você classificaria se você estivesse usando 50%, que é o caso particular L0 igual a L1. Tá? Então, por construção do risco, você já consegue pensar em um risco mais adequado para esse tipo de aplicação. Né? Então, se você tiver conseguir quantificar o quão pior é fazer um tipo de erro em relação ao outro, você de brinde já ganha um corte aqui para tomar esse tipo de decisão. Né? Então, eu acho que essa é a motivação
mais adequada para entender qual que é o problema, né? Então, aqui eu quero entrar em um ponto interessante, que é o seguinte: boa parte da literatura de machine learning entende que o problema que a gente tem de olhar o risco 0,1 é por conta do desbalanceamento. Mas eu não entendo dessa maneira, né? O problema não é desbalanceamento. O desbalanceamento só escancara que existe um problema. O problema, de fato, é que a função de perda 0,1, esse risco daqui, não é adequado para muitos problemas, né? Coincidentemente, muitos desses problemas são desbalanceados. Então, esse caso do problema de doente é óbvio. O problema é desbalanceado e a gente não quer perder os elementos da classe errada. Se, de fato, a perda 0,1 fosse razoável, eu poderia usar aquele classificador trivial e não teria nenhum problema, né? Então, o problema não é o desbalanceamento. O problema é que o risco 0,1 não é adequado. E os classificadores, como eles vêm de fábrica, digamos, se você usar no R ou Python, como ele vem de fábrica, eles estão tentando minimizar esse cara, né? Então, o problema é a construção do classificador que tem esse risco como sendo inerente a ele. Ele tem, o objetivo do classificador é minimizar esse risco daqui, em geral, tá? E não é isso que eu quero nessas aplicações. Eu não quero, não é porque o conjunto é desbalanceado. Eu não quero porque os meus custos são diferentes, tá? E eu começo a... Então, existe uma certa confusão nisso dentro de machine learning. Ah, tenho que deixar o conjunto balanceado, porque senão o classificador não vai funcionar. Mas não é exatamente porque ele é desbalanceado que não está funcionando. Ele está funcionando no que ele se propõe, que é minimizar o risco. Esse risco daqui, né? Então, o problema não é desbalanceamento, tá? Bom, e tem essa literatura gigante de desbalanceamento em machine learning. Será que a gente consegue aproveitar alguma coisa dela, né? Vamos lá. Então, quais são os métodos mais usados em machine learning para isso? Então, um que é muito usado, o mais usado é supersampling ou subsampling. Então, vamos dizer que você tem aqui uma amostra, uma linha para cada observação, e você tem esses caras daqui, que são da classe y igual a 1, uma classe minoritária, essa aqui é a classe majoritária, né? Um procedimento que se costuma fazer em machine learning, então, para resolver, entre aspas, esse problema de desbalanceamento, é superamostrar da classe minoritária até ter uma amostra balanceada, ou subamostrar da classe majoritária, né? E você pode repetir isso várias vezes, e tem várias variações, etc, né? Esse é um procedimento. Então, você está usando, grosso modo, qual que é a motivação de tudo isso, né, na minha ótica? Você está usando um artifício que é mudar o seu conjunto de dados, aumentar ou diminuir ele para balancear, né, esse conjunto, para daí poder usar os algoritmos de machine learning que visam minimizar o risco de Bayes, para daí obter um classificador razoável para o problema que você tem, que não vai ser trivial, que não vai classificar todo mundo como sendo zero, né? Então a lógica é essa, quer dizer, você deixa ele balanceado, para daí você ter que o classificador de Bayes nessa nova amostra é bom, para você não ter esse problema de classificar todo mundo como sendo da classe majoritária, tá? É uma lógica bem invertida, né? Então, supersampling, subsampling pode funcionar na prática, né? Você vai conseguir um classificador bom, porque você vai usar o classificador de Bayes, porque daí o classificador de Bayes para esse novo problema vai ser um classificador que no problema correto, né, que tem as proporções corretas de 1 igual a 0, tem um custo razoável, né? Mas a lógica é invertida, né? Segunda forma é usar pesos no treinamento, né? Então você pode, na hora de alguns modelos permitem isso, né? Então, por exemplo, uma árvore ou uma floresta, né? Ao invés de você dar o mesmo peso para cada observação, você dá um peso maior para quem é da classe minoritária e um peso menor para quem é da classe majoritária, e aí você corrige, digamos, esse problema de balanceamento, tá? Então são duas maneiras de resolver esse problema. Na minha visão, a melhor maneira de resolver o problema é você mudar o corte, né? Então você olhar a probabilidade estimada de y ser igual a 1, e ao invés de comparar com 50%, você muda o corte para escolher o melhor corte, tá? Nem todo classificador, e inclusive esse corte ele pode ser escolhido de acordo com as funções de perda, se estiver muito claro para você qual é uma função de perda razoável, mas ele também pode ser escolhido de acordo com a curva ROC, por exemplo, tá? Mas nem sempre você tem um classificador probabilístico.
Se você não tem como classificador probabilístico, você pode procurar que pesos no treinamento vão te dar valores razoáveis de sensibilidade e especificidade, né? E se seu classificador não permitir nem pesos no treinamento, bom, aí sim você pode recorrer a supersampling ou subsampling, tá? Não tem por que você usar isso se você tem pesos no treinamento, se você consegue dar pesos na hora de treinar o modelo. E não tem por que você dar pesos na hora de treinar o modelo se você pode mudar o corte, se você tem um classificador probabilístico. Não faz diferença, certo? Esse daqui, é claro que a gente tem que evitar porque ele é computacionalmente mais intensivo, né? Esses dois métodos, bom, tem suas versões, né? Peso no treinamento, na verdade, se você está tentando achar uma boa sensibilidade e especificidade, olhar o corte, como o corte varia em função da probabilidade estimada, é muito mais razoável, porque também você vai ter um atalho computacional muito grande. Quer dizer, você vai estimar uma vez essa probabilidade e aí você vai mudar o corte e ver como varia a sensibilidade e especificidade. Com pesos no treinamento, você precisaria mudar os pesos e retreinar o modelo para ver como sensibilidade e especificidade variam. Tá? Então, esse é o computacionalmente mais intensivo, em geral. Esse é menos, e esse é menos ainda. Né? Não tem por que fazer isso se dá para você mudar a probabilidade estimada. Inclusive, dá para você mostrar teoricamente que as coisas são equivalentes. Tá? Só fazer um parênteses, pesos no treinamento tem outras utilidades do tipo viés de seleção e etc. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu só estou falando de usar peso no treinamento para problemas desbalanceados. Tá? Idem supersampling, subsampling, existem outras aplicações que realmente são importantes. Mas para corrigir desbalanceamento, a abordagem mais simples faz muito mais sentido, né? De novo, o problema todo é que se entende errado, muita gente entende errado por que existe um problema quando tem desbalanceamento. O problema em si não é o desbalanceamento. Se você tivesse um paciente doente para cada, sei lá quantos milhões de pacientes saudáveis, mas essa doença fosse um resfriado que você nem percebe, classifica todo mundo como sendo saudável. O problema não é o desbalanceamento. Você não tem por que balancear essa amostra, certo? Então, o problema são os custos, tá? Obrigado.